Nosso estudo de hoje é a lição 69 do livro Justiça Divina, Espíritos Transviados. Caminham desfalecentes, embuçados na sombra, ainda que o sol resplenda em torno. Sonâmbulos das paixões em que se desregravam, são cativos dos seus próprios reflexos dominantes. Por mais se lhes atraia a atenção para as esferas sublimes, enclausuram-se e encasulam-se nos interesses inferiores, encarcerando na terra as antenas da alma. Aferrolhavam o coração no recinto estreito de burras preciosas e sentem-se no esquife como quem se refestela em poltrona de ouro. Empenhavam as forças a tiranizarem multidões indefesas, manejando o verbo fácil, e deitam a oratória fulgente no barranco em que se lhes guardam os restos, qual se ocupasse os primeiros lugares em tribuna de honra. Aniquilavam recursos, plasmando imagens viciosas em nome do sentimento, e escrevem ou gesticulam na solidão, supondo transmitir emoções enfermiças a legiões de admiradores imaginários. Aprisionavam a mente no egoísmo feroz e tornam a paisagem doméstica a maneira de loucos, envolvendo os entes queridos em fluidos tentaculares. Hipotecavam energias aos prazeres sensuais e choram agressivos na clausura da cova, disputando com os vermes a posse do corpo transformado em ruínas. Empregavam as horas ilaqueando a si mesmos e vagueiam errantes hipnotizados por inteligências corrompidas, com as quais se conjugam em delitos nas trevas. Não acredites, porém, sejam eles doentes sem esperança. O Criador não quer escravos na criação. Todos somos livres para escolher os nossos caminhos, por isso, quase sempre, em sucessivas reencarnações, gastamos séculos no mal, a fim de entender o bem. E se a lei te permite conhecer o suplício das consciências transviadas para lá do sepulcro, é para que trabalhes em teu próprio favor. Corrige em ti mesmo tudo aquilo que censura nos outros, clareia-te por dentro, aprimora-te e serve. Enquanto no corpo físico desfrutas o poder de controlar o pensamento aparentando o que deve ser, no entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade mostrando-te como és. Desde que iniciamos o estudo da doutrina espírita, chama muito a nossa atenção o relato dos sofrimentos que os espíritos encontram quando saem do corpo físico. E relatos que, com o tempo, a gente começa a entender com naturalidade por que eles acontecem. A gente tem a nossa natureza espiritual, nós somos espíritos imortais, mas a gente vem para cá, para a carne, e fica sujeito a essas sensações da carne. E essas sensações, esses prazeres da carne, que a gente poderia dizer assim, o prazer mais imediato, o da gula, de se alimentar bem, sentir o paladar dos alimentos, o prazer da bebida alcoólica ainda para a nossa geração, ou de outras substâncias que também proporcionam prazer, mas destroem o corpo físico. A gente vai encontrar o prazer, por exemplo, do sexo, mesmo sabendo nas palavras de um espírito que o prazer por trás do ato sexual foi Deus mesmo que criou, que proporcionou, para que a gente sentisse a vontade de aproximação. Porque se não fosse isso, não teria perpetuação da espécie, que muita gente vai fugir da paternidade e da maternidade. Porém, como existe prazer, e a gente vive num mundo que tem muito sofrimento, as pessoas querem prazer para aliviar a dor, se acostumam, se viciam nesse prazer e acabam utilizando de maneira indisciplinada, desregrada, brincando com o sentimento de muita gente, ou viciando também muita gente de maneira errada. Então também um prazer que também traz uma complicação muito grande quando a gente chega lá do outro lado. Outros prazeres da matéria são os prazeres que a satisfação da realização material proporciona, você ter o luxo, ter o conforto dentro da sua casa, estar utilizando daquilo que é mais moderno, mesmo sabendo que o mais moderno hoje é obsoleto daqui a pouco. Eu lembro da minha infância que você ter linhas de telefonia fixa entrava até em inventário, era um patrimônio mesmo. Hoje nem telefone fixo existe mais. Esses valores vão modificando com o tempo, mas também viciam a gente. Então, o que consiste o sofrimento desses espíritos? Consiste em, daqui a pouco, eles serem convidados a largar o corpo físico e chegar do outro lado carregando essa necessidade aqui na mente. Esse corpo aqui eu não levo, mas a mente ela vai comigo para onde eu for. E aí eu chego do outro lado da vida, eu quero beber, eu quero comer,
eu quero o prazer do sexo carnal, eu quero essa regalia toda que o bem material ele pode proporcionar para a gente, e não tenho, e aquilo vai trazer sofrimento, vai trazer, como o Emmanuel usa as palavras aqui, né? Encasular, casulo, fica preso, ou clausura, eu cheguei a ler errado na hora ali, né? A clausura também cabe muito bem, a pessoa fica presa nas suas próprias sensações, e esse é um dos maiores sofrimentos. Porque a gente vai perceber na leitura dos Espíritos, principalmente na leitura do André Luiz, que existem os sofrimentos que decorrem do mal que você faz ao próximo, e esse normalmente as pessoas até vão para um lugar chamado trevas, né? Que é como se fosse uma espécie de tribunal. Aí sim, a gente pode comparar com um tribunal, sim, porque nesse caso a gente vai perceber o seguinte: o objetivo ali é fazer com que a pessoa perceba, sinta o sofrimento que ela está proporcionando nos outros. Então, ali sim, ali vai haver pranto e ranger de dente. Primeiro vão fazer com que a pessoa admita os delitos assuma os delitos que tem praticado, e depois vai mostrar para ela: olha o que você fez com fulano, o que você fez com ciclano, tudo bem. Mas hoje a gente está falando aqui muito mais, nos casos de hoje, dos espíritos que estão fazendo muito mais mal a ele mesmo. Embora também ouvimos de um espírito, um relato até muito profundo, que é muito, muito difícil você fazer mal somente a você mesmo, porque fazendo mal a você mesmo, você está fazendo mal também às pessoas que te amam. Mas não é aquele mal, né, intencional. O mal intencional te leva ali para as regiões trevosas, que ele quer fazer o mal, quer agredir, quer ofender, não é isso. Né? Esse normalmente fica nas regiões umbralinas mesmo, que é a nossa região depois de recuperação. E aí, o Emmanuel, ele vem chamar a atenção dentro do texto de hoje para esses casos, vem enumerar alguns casos e vem encerrar falando assim: a partir do momento que a gente sabe disso, corrige em ti mesmo tudo aquilo que censura nos outros, clareia-te por dentro, aprimora-te e serve. Ele vem chamar a nossa atenção para o seguinte: é uma reflexão que não é reflexão de maluco, não, gente. É todo santo dia falar: meu Deus, se eu tivesse que largar aqui tudo hoje e voltar para o plano espiritual, como eu voltaria? Minha consciência estaria tranquila? Ou estou em falta, em débito com alguém, tendo que ler aquela passagem do Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário o mais depressa possível enquanto tem tempo. Ou então vou estar tranquilinho, a minha cabeça falar: se fulano não gosta de mim, o problema é dele, eu gosto dele, eu não tenho nada contra ele, e eu aqui não fiz nada contra ele, ou se fiz, não tive a intenção de fazer, e ele não está me perdoando. Olha que situação é diferente, né? Porque quando a pessoa chega lá com a consciência culpada, aí a coisa é mais complicada. Mas, aí chegando lá, será que eu vou sentir falta do doce? Será que eu vou sentir falta da gordura? Do queijo, da pizza? Que eu sempre brinco falando da pizza, porque hoje a pizza, quando a gente era criança, não era esse costume todo. Quando a mãe fazia, em casa era uma farra. Hoje não, hoje você tem pizzaria para dar e vender. E vicia a gordura, o queijo, o doce, e vicia. Então, será que a gente vai continuar sentindo falta, meu Deus, sofrendo lá do outro lado, igual eu vejo as pessoas assim, que vontade de tomar um copo de cerveja, gente, tudo que escravizou a gente ao ponto da gente ficar assim, que vontade de comer. Tudo bem, tem coisa que a gente consegue segurar, tem coisa que a gente fica assim. Essa semana, por exemplo, eu estava pensando aqui comigo, né? Lembrando da minha vozinha querida, que desencarnou quando eu tinha 15 anos de idade. Ela gostava muito de fazer frango ao molho pardo, e curiosamente, dos 15 anos para cá, eu já tenho mais de 50, né? Eu nunca mais comi frango a molho pardo, eu comi aquele frango da minha avó. Aí fiquei lembrando daquilo, mas aquilo eu me lembro até mais ou menos do paladar aqui, mas eu não morri e nem sofro por conta disso não. Mas tem gente que chega do outro lado da vida e vai sofrer horrores mesmo, porque queria muito aquilo. Na verdade, estava sendo um alimento não só para o corpo físico, mas principalmente para os neurônios. O cara viciou de uma maneira o campo mental dele, o campo neurológico dele, que ele precisa daquilo. Aí ele terá problemas sim quando chegar do outro lado. Então a preocupação nossa para a gente não sofrer, ou não sofrer tanto, é a gente pensar assim: em primeiro lugar, estou fazendo mal aos outros? Interromper tudo que esteja fazendo mal aos outros de maneira intencional. Né? De maneira intencional. E, segundo lugar, às vezes a gente faz mal aos outros porque eu quero ser eu mesmo e alguém não quer deixar eu ser eu. Aí não estou falando desses casos não. Né? E, em segundo lugar, estou me escravizando a alguma desses prazeres, dessas sensações da carne? Mãos à obra então. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.